Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 9. Quando a verdade dói. O sol ainda nem havia nascido quando Nate enviou uma nova mensagem para Brian. Nela, apenas uma frase. Precisamos conversar, não por aqui. Brian, que não dormira, viu a notificação enquanto organizava as notas feitas na madrugada. A simplicidade da mensagem trazia um peso imediato. Em menos de 10 minutos, já estava de volta na videochamada com o velho amigo. O rosto de Nate apareceu pálido sob a luz da tela. Havia algo mais sério em seus olhos agora. Você tinha razão, Brian. O que você encontrou é apenas a superfície. Mas não fui só eu que encontrei arquivos incomuns ligados à Avantier. Brian se inclinou atento. Alguém mais está cavando esses dados. E tem um detalhe. Usei os acessos que você me deu como ponte e rastreei servidores externos através dessas permissões. Esses servidores pertencem a empresas e centros de pesquisa que não têm ligação direta com a Lancaster. Eu os segui e encontrei arquivos que foram baixados e depois apagados. Por sorte, consegui recuperar alguns fragmentos. Brian apertou os lábios tentando entender a dimensão do que acabara de ouvir. Ele aguardou Nate continuar, sem saber ainda ao certo o que estava por vir, mas percebendo que aquilo ia muito além do que imaginava. Você consegue rastrear quem fez isso? Nate assentiu lentamente. Em parte. Mas o mais curioso é que os rastros que encontrei não são de um hacker comum. A forma como eles se escondem tem assinatura de caçador e dos bons. Brian ergueu uma sobrancelha confuso. Caçador? Como assim? Nate respirou fundo antes de responder. Não no sentido literal, ou talvez sim. Estou falando de um tipo específico de agente. Gente treinada para encontrar coisas que não deveriam existir. Eles não usam apenas tecnologia. Usam instinto, campo, rede subterrânea. O tipo de pessoa que sabe onde procurar e como apagar os rastros. Brian manteve o olhar fixo na tela. E o que alguém assim estaria fazendo olhando para o Vantier? É isso que mais me incomoda, respondeu Nate. Se um caçador está envolvido, significa que Vantier não é só uma peça do seu passado corporativo. É algo que ainda está vivo e sendo caçado. Brian se inclinou para trás na cadeira por um instante, os pensamentos girando em alta rotação. A tensão nos ombros não era apenas física, era o peso da verdade que se acumulava devagar, camada por camada. Continue rastreando. Qualquer movimentação nova, me avise. Pode deixar. Ah, e Brian? Sim? Cuidado com o que você procura. Às vezes, a resposta é pior que o mistério. A chamada foi encerrada e o silêncio da cobertura tomou conta novamente. Brian ficou alguns segundos diante da tela preta, até que se levantou lentamente. Foi até um painel discreto na parede e inseriu sua digital. Um compartimento se abriu revelando um cofre embutido. Lá dentro, entre documentos pessoais e um relógio antigo de seu avô, estava uma pistola semiautomática, devidamente registrada. Ele a encarou por alguns segundos, os olhos refletindo hesitação, ou talvez resignação. Retirou a arma, verificou o carregador e a colocou ao lado do coldre que mantinha dobrado no fundo. Chega de andar despreparado, murmurou, mais para si do que para qualquer outra coisa. Antes que pudesse guardar a arma, um leve alerta piscou. No visor embutido na parede. Atividade incomum. Acesso não autorizado no andar de serviço. Brian parou, os olhos focando na notificação. Com um movimento rápido, pegou o celular e acessou o sistema interno. Uma das câmeras no corredor de manutenção do prédio mostrava uma figura encapuzada, movendo-se com precisão silenciosa. Não era um funcionário. O invasor parecia mais interessado em sondar do que invadir de fato. Parou diante de uma das saídas de emergência restritas, como se analisasse os sensores. Depois virou-se lentamente e recuou, desaparecendo pelas escadas de acesso técnico. Brian apertou os olhos. Aquilo não era um ladrão. Era alguém experiente, e ele sabia exatamente onde estava entrando. Não foi um erro, foi um recado. Brian sabia que aquele visitante não era comum.
decidiu revisar as imagens do sistema com mais atenção. Avançou e retrocedeu os quadros da câmera várias vezes, observando o modo como o invasor se movia, os gestos, a postura. Então notou algo sutil. Em um dos momentos, ao virar para recuar, algo caiu discretamente da lateral da mochila do homem. Pequeno, metálico, cilíndrico. Com o tempo cronometrado, Brian desceu até o andar de serviço. Vasculhou o corredor, onde a câmera indicava o ponto da queda. Levou alguns minutos, mas encontrou um microdispositivo cilíndrico, com acabamento escuro fosco, semelhante em tamanho a um pendrive, mas sem nenhuma porta visível, preso em uma fresta do rodapé. De volta à cobertura, conectou o objeto a um terminal isolado de rede. O sistema, equipado com sensores de leitura por indução magnética, detectou um chip de armazenamento interno, protegido por uma camada robusta de criptografia incomum. Preferiu não enviar nada para Nate naquele momento. O risco de exposição era alto demais, e algo naquele dispositivo parecia mais pessoal, mais deliberado. Brian não forçou a leitura. Em vez disso, fez uma captura criptográfica da estrutura de dados exibida no visor do terminal e isolou o dispositivo em uma cápsula de proteção. Em seguida, pegou o celular e ligou para Michael. Lancaster atendeu do outro lado com voz tensa. Preciso que venha aqui, agora. Encontramos algo. Minutos depois, o interfone tocou. Brian autorizou a entrada e foi até a porta. Michael chegou com o semblante ainda mais sério do que o habitual, vestindo um blazer escuro e os olhos afiados, como sempre. Que tipo de algo? Perguntou assim que entrou, dispensando formalidades. Brian o conduziu até o terminal seguro, onde a imagem criptografada do dispositivo ainda estava congelada na tela. Encontrei isso no andar de serviço. O invasor deixou para trás, ou quis que eu encontrasse. Michael se aproximou da tela, os olhos se estreitando. Isso é militar? Perguntou ao observar o encapsulamento digital. Ou estamos lidando com algo mais? Nate, um amigo meu e analista altamente qualificado, pode quebrar essa criptografia, mas ainda não compartilhei com ele. Tive a impressão de que isso é pessoal, direcionado. Michael manteve o olhar firme sobre a tela, refletindo em silêncio por alguns segundos. Depois, inspirou fundo e afirmou com um leve movimento de cabeça. Vamos descobrir de onde veio esse acesso. Mas antes disso, Michael apontou para o dispositivo na cápsula. Dê uma olhada aqui. Brian aproximou-se. Michael, com luvas descartáveis, girou levemente o cilindro metálico e indicou um pequeno entalhe quase imperceptível. Era um símbolo gravado, 3 linhas horizontais cruzadas por uma única vertical. Simples, mas incomum. Isso te lembra alguma coisa? Perguntou Michael. Brian analisou o entalhe por alguns segundos. Não reconhecia o símbolo, mas sua simetria e discreta presença indicavam algo proposital. Uma marca, um rastro deixado intencionalmente. Isso não estava aqui por acaso, disse ele baixando o tom. Michael fez um leve gesto de concordância, depois completou. Talvez agora valha a pena envolver seu analista. Se ele conseguir quebrar essa criptografia com cuidado, podemos descobrir mais do que esse invasor gostaria. Brian apenas inclinou sutilmente a cabeça, então pegou o celular e iniciou uma nova chamada de vídeo. Nate, está disponível? O rosto de Nate apareceu na tela poucos segundos depois. Ao ver a expressão de Brian, não fez perguntas iniciais. O que houve? Brian girou a câmera do celular e mostrou o dispositivo sobre a cápsula de proteção. Explicou de forma concisa onde havia encontrado e o que detectou. Nate estreitou os olhos ao ver o símbolo. Isso parece deliberado. Nunca vi esse padrão antes. Mas posso começar a descriptografar. Só preciso de uma cópia da imagem. Já está a caminho, disse Brian, enviando o arquivo por um canal seguro. Michael, ao fundo, observava em silêncio. Aquilo era o começo de algo maior, e eles sabiam disso. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir.
porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.